Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2024. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 100. Miroscópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são. Então aqui, o equipamento ilustrado é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2. Então aqui o E1, então em cima, ali, você tem o vértice V1 e o foco do espelho F1. E logo acima, é o correspondente espelho. Então isso aqui é um esquema do miroscópio, ok? Então essa parte de baixo aqui corresponde a um espelho côncavo E1 e a de cima um espelho côncavo E2 que tem uma abertura no seu vértice, ok? Bom, o espelho E2 está aqui, o vértice dele e o foco dele. Então você pode ver, onde é o foco do espelho 2 é o vértice do espelho 1. Onde é o foco do espelho 1 é o vértice do espelho 2, conforme o problema colocado aí, certo? Beleza. Então o vértice E1 coincide, já foi dito, vice-versa. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto. Então essa imagem formada, que é formada nessa região aqui, como ela é formada pelos raios procedentes do objeto, ela já é uma imagem real, certo? Então olha só, o que seria a formação de uma imagem real? Isso aqui é um espelho côncavo, a parte espelhada é a parte verde, vértice, esse aqui é o eixo principal. Então o vértice é o ponto de contato entre o eixo principal e o espelho côncavo. Isso aqui é um objeto, que é uma seta para cima, é o foco, Então Fzinho é a distância focal e isso aqui é o centro de curvatura, o objeto. Então os raios de luz saem do objeto. Vou pegar os raios principais do espelho côncavo. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal de um espelho côncavo, ele passa pelo foco desse espelho. Okay? Então todo raio que passa pelo foco, ele sai paralelo. Então aqui você tem o encontro dos raios. E nós vamos obter uma imagem real. Tá? Beleza, então a imagem real é formada pelo encontro dos raios luminosos. Está bem colocado. No caso da imagem virtual, aqui você tem, vou pegar dois raios novamente do objeto que atinge o espelho, ele é refletido. Ok. Então você observa o prolongamento do raio refletido. Agora eu vou pegar outro raio e atinge o vértice. Quando o raio luminoso atinge o vértice, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E ele sai, tá vendo, divergente. Então, o que acontece? Esses raios não vão se encontrar. Se encontram os prolongamentos. E esses prolongamentos vão formar uma imagem virtual. Tá? Ok? Então, a imagem virtual é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, conforme o esquema. Certo? Beleza, então olha só, analisando a figura, você tem vários raios. Então o raio de luz sai desse ponto, que é um ponto objeto, um ponto qualquer desse cachorrinho, dessa estátua do cachorrinho. Então esse raio sai aqui, esse ponto aqui corresponde ao foco do espelho F2. Então como ele está no foco do espelho E2, como ele está no foco do espelho E2, ele atinge o espelho e sai paralelo. Ok, então vou pegar o outro, sai paralelo, Sai paralelo, tá aí, uma parte está feita. Agora vamos analisar esses outros dois aqui. Então ele chegou paralelo no E1, sai no foco. Tá? Então realmente aqui o encontro dos raios luminosos, como foi dito, a imagem real, show de bola, tá? Então aqui a natureza da imagem é real, então eliminamos as letras D e E. Ok, então olha só. Ele quer saber a distância vertical entre cada objeto e seu correspondente ponto imagem. Então vou pegar esse ponto imagem aqui, ponto objeto aqui, vou pegar esse ponto imagem aqui. A distância entre eles vai corresponder à soma dessas duas distâncias aqui. 7,6, resposta à letra C.
Obrigado.